Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o William Gross e esse é o primeiro episódio do Ócio Criativo, um projeto sensacional que eu estou pensando já nele há bastante tempo. Eu venho trabalhando nesse projeto há alguns meses já e o objetivo é falar sobre criatividade, trazer uma essência do que eu vivo na minha vida, né? Eu sou um diretor criativo de uma agência de marketing e também convidar pessoas que tragam inteligência e criatividade para dentro das conversas e etc e tal. Então hoje eu convidei uma pessoa muito especial para mim, que é a doutora Tatiane. Ela é proprietária do Biclair Med Spa. É uma pessoa incrível. Eu não vou falar muito sobre ela porque o briefing vai vir e vai vir pesado. Então eu gostaria que tu te apresentasse um pouquinho. Que honra receber tantos elogios assim. Então, eu que agradeço o convite. Fiquei super feliz em participar desse primeiro podcast. Então, é uma honra poder trazer um pouquinho da vida da gente, né? Do que a gente... da criatividade. Super importante falar sobre isso. Então, fiquei completamente lisonjeada. E vamos lá, vamos dividir com o pessoal aí um pouquinho da criatividade. Então fala um pouquinho sobre a tua história, dá um briefing, assim, de forma curta e objetiva, um pouquinho do que tu faz, a tua história, para as pessoas saberem. Então tá, pessoal. Eu sou a Tatiane, sou mãe, super importante, né? Quando a gente fala em criatividade, empreendedorismo, mãe, porque quem é mãe sabe o quão essa atividade nos toma parte do dia, né? Nos enche de afazeres da mulher. E mãe, esposa e empreendedora. Fiz uma transição de carreira, me formei em farmácia na URGS, então já sou formada há 16 anos. Fui para a área da biomedicina, me apaixonei pela estética, fiz mestrado e doutorado. Meu sonho, William, era ser professora universitária. E aí eu fui chefe na PUC durante 10 anos, chefe da farmácia. E aí fui fazer mestrado e doutorado porque o sonho da minha vida era, afinal de contas, ser professora. Então, voltei à URGS, participei de um grupo de pesquisas, fiz mestrado e doutorado. Quando a possibilidade de ser professora bateu ali na minha porta... Eu ia te perguntar isso. E como é que foi isso aí, essa ideia de tu foi pro meio acadêmico, que não é fácil, né? Quem faz parte do meio acadêmico sabe o quanto tu tem que se dedicar para se manter sempre na mesma linha. Ele te dá uma certa estabilidade em termos de carreira, mas ao mesmo tempo, se tu é uma pessoa criativa, inovadora, cheia de energia, talvez Ele te abafa. ele te abafa. Então, explica um pouquinho como é que foi essa transição de carreira. Foi tudo concomitante, porque eu comecei a fazer o mestrado e fiquei grávida. Já tentava engravidar, e aí eu administrei o trabalho. Então, eu chefiava o setor da farmácia na PUC, o mestrado e a gravidez juntas. E eu sempre tive muita força de vontade e muita determinação. Que aí a gente pode falar também um pouco da inteligência treinável, a parte emocional. Então, eu sempre tive uma determinação muito grande. E aí, um dia meu marido falou, será que tu vais conseguir? Eu falei, claro, vou conseguir fazer tudo. Saí do mestrado, entrei no doutorado. E aí eu comecei a trabalhar com uma startup na PUC, que é o Biclair. Então, o Biclair é um nome registrado, que é B de Bernardo e Clara de Ana Clara. São as iniciais dos meus filhos. E foi uma empresa que ficou inicialmente incubada dentro da PUC, do Parque Tecnológico. Nós ganhamos um prêmio de Startup Garage e eu desenvolvia cosméticos inovadores. Então, isso de falar mestrado e doutorado não valeram a pena, porque não fui para a vida acadêmica, valeram sim. Porque na época se falava muito de startups, de inovação. Eu pude pesquisar muito do que está há 5 anos atrás, 6 anos atrás, isso estava muito, muito recente aqui no país. E eu amei a inovação, amei ter ficado com uma startup dentro da PUC. Então, quando houve a possibilidade de assumir uma carreira de professora universitária, eu optei por me aventurar na parte de cosméticos. E junto, eu descobri a biomedicina muito forte. Foi quando se começou a falar muito de beleza. Isso sempre teve a ver muito com a minha essência. Eu sempre fui uma pessoa extremamente arrumada. Nunca saí de casa sem batom. Isso, assim, reflexo da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa super arrumada, super preocupada com a imagem. E isso eu herdei dela. Então, eu sempre cuidei muito da aparência. E quando eu fui para a biomedicina, eu pensei assim, nossa, isso tem tudo a ver comigo. Cosméticos inovadores, transformar as pessoas no seu melhor. Falei, não vou ser professora universitária, eu vou me aventurar nesse caminho. Mas o que é uma aventura?
né? Uma aventura, Will, é tu optar por sair de uma carreira de 10 anos de coordenação dentro de um hospital, uma estabilidade financeira, econômica, ter a possibilidade de entrar, eu poderia sair do hospital e ficar como professora universitária. Uma estabilidade econômica limitante, obviamente, né? Tu se dedica exclusivamente àquela atividade e dizer não para tudo isso. Agora é o meu momento. É difícil. É bem difícil. E grande parte dessa decisão foi em virtude dos meus filhos. Eu os largava muito cedo na escola, 7 da manhã, e os pegava bebezinhos muito tarde, 19 horas, reuniões no hospital. E sabe aquela coragem que a gente tem que ter e dizer, não, essa não é a vida que eu quero para mim. Eu quero ter uma flexibilidade de horário. Eu quero viajar quando eu bem entender. Eu quero desfrutar da vida. Então, aquele mindset que mudou depois da pandemia para algumas pessoas, para mim foi lá em deixar meus filhos pequenos na escola. E aí eu pensei, não, eu vou ser dona da minha vida. E eu posso te falar que foi a melhor decisão que eu tomei. Pois é, eu como pai de duas também, né, eu reconheço muito essa questão da maternidade, da paternidade em relação ao estilo de vida que a gente leva, né? Por exemplo, eu tive uma outra agência já, meu tempo era muito louco, hoje trabalhava assim 24 horas por dia e a gente tinha cultura de escritório. Inclusive a Gross mesmo, que é a minha agência atual, a gente começou com a cultura de escritório, né? Mesmo na pandemia, meu objetivo era sempre levar a equipe para o escritório, porque eu acreditava que o rendimento no escritório ele é muito melhor. Só que depois, minha segunda filha nasceu, minha vida mudou, virou do avesso, né? E eu gosto muito de participar ativamente da vida delas e etc e tal. E, pô, essa ideia do escritório, de tu ter saído de casa o tempo todo e estar ali dentro, ela começou a me fazer mal. E eu precisava ter esses momentos com elas, mesmo que eu estivesse trabalhando em casa, mas é uma brincadeirinha aqui, alguma coisinha aqui, ali e tal. E isso eleva muito o nível de qualidade de vida, né? Então, essa mudança de chave que tu fez ali, eu me identifico muito, porque apesar de eu não ter ido para o meio acadêmico, né? Mas essa dedicação de tempo, ela é complexa, né? Então, imagino uma decisão tão difícil de tomar para sair do meio acadêmico, que é uma coisa estável, duradoura, longeva, né? Partir para uma inovação, empreendedorismo, criatividade, encarar coisas que você não está habituado a encarar no dia a dia, né? Que não é fácil, a gente sabe que empreender no Brasil, principalmente, né, é muito difícil, né? Então, assim, foi um dos motivos que eu te trouxe aqui, porque isso é um sintoma de uma inteligência emocional muito avançada, né? Tu tem uma capacidade de perceber que tu tem um problema e tu apagar um pouco tudo aquilo que está ao teu redor para enxergar e focar naquele problema, para resolver aquele problema, especialmente quando esse problema envolve tanta coisa, né, como estilo de vida financeiro também, estilo de vida financeira, etc e tal, é muito difícil, é muito corajoso. Muito, requer muita coragem para tomar essa decisão. Pois é, e aí agora que vocês vieram com esse projeto, né, sobre o Biclair, trazer aqui para o litoral e que fico muito feliz de terem convidado a gente para participar da construção da tua marca e eu fiquei assim, cara, que loucura, né? A gente precisava de um spa, a gente precisava de um centro estético muito avançado, com nível de medicina lá em cima. Então, assim, eu gostaria muito que tu explicasse pra gente, né, o que é o conceito da Biclair, o que vocês oferecem, o que vocês trazem para o mercado. Ótimo. E tudo isso, Will, antes, só voltando um pouquinho, foi uma construção. Então, chegar até a ideia, idealizar a Biclair foi uma construção. Quando eu me voltei totalmente para a área estética, desenvolvendo a área de cosméticos, que é a linha Botoxil, que é a harmonização facial em casa, todas as nossas marcas com registro de marca, com INPI, nós temos hoje uma fórmula com registro de patente aprovada pela Anvisa. Então, isso levou 6 anos. Então, não é fácil. Então, foi uma construção, as coisas foram acontecendo. E eu lembro do dia que eu cheguei e falei assim para o meu marido, eu comecei a trabalhar primeiro em uma clínica que não era a nossa clínica médica. Hoje, a clínica que nós temos há 12 anos, era uma clínica de uma amiga. E a minha agenda começou a lotar, porque eu olhava o rosto, a face, de uma forma diferente. Não é simplesmente aplicar um botox. É melhorar o teu olhar, é aquele olhar fino, é a cerejinha do bolo. E aí chegou um dia que eu falei para meu marido assim, nossa, eu acho que eu sou muito boa nisso, em faces, em cuidar.
E aí hoje, depois que eu fiz a pintura do quadro ali... Nós vamos chegar nesse assunto, porque é uma coisa que foi um dos motivos pelo qual eu te chamei aqui, inclusive. Então, eu acredito que os meus pais nem bem sabem o bem que eles me fizeram na minha infância, que traz comigo características minhas hoje que foram estimuladas lá na minha infância. Então, eu me lembro que a minha mãe ia sempre na escola porque eu atrapalhava muito a turma. Então, a professora explicava algum assunto, eu aprendia e começava a conversar. Sempre gostei muito de conversar. E eu caminhava por toda a turma, atrapalhava. Isso, assim, 7, 8 anos, a idade da minha filha. Então, eu atucanava, né, no nosso linguajar, o resto dos colegas. E a minha mãe tinha que ir frequentemente na escola. Minha avó era diretora, professora de matemática, uma escola estadual, lá em São Gabriel. Aí, um dia, minha mãe falou assim, essa é a última vez que eu estou vindo na escola. Teve uma situação que eu respondi para a professora, enfim, eu sempre tive bastante personalidade, né? O que não é ruim com os nossos filhos. Que hoje a gente diz, não, fala assim pro coleguinha, não responde a professora. Nem sempre é ruim. E a minha mãe falou assim, esse é o último dia que eu vou receber esse tipo de situação na escola, estou cansada. E eu lembro a minha mãe no carro dirigindo, eu vou te colocar na aula de pintura e piano. E aí tu vai cansar, e aí tu vai ficar mais quieta em casa. E assim, ó, pra te cansar, pra te desenvolver outras habilidades, porque é isso que a direção da escola me passou, que são importantes. E aí a minha mãe me matriculou, então, na aula de pintura. E na aula, Neuza era professora, e na Floriana, professora de piano. Eu toco piano também. E eu amei, Will. Aquilo foi sensacional. Eu pintava quadros. Aí eu pintei Jesus Cristo. Eu amei. O que ela achou que estava me fazendo para me cansar, me esgotar. Eu tocava piano também. Então foram habilidades desenvolvidas. E em virtude de um possível problema, porque eu aprendia tudo muito rápido. E de fato, eu não gosto que fiquem me explicando várias vezes determinado assunto. Me fala uma vez, eu aprendi. Então eu sou muito oral, não preciso nada anotado. Então me falou, eu introjetei aquela informação e aprendi. Eu aprendi a pintar quadros. Então essa história do quadro fazia exatamente 20 e poucos anos que eu não pintava. Então minha avó faleceu esse ano e a minha irmã me mandou uma mensagem se ela poderia ficar com o quadro de Jesus Cristo que eu havia pintado para minha avó. Eu falei, claro, eu até quero voltar a pintar outros quadros. E aí a arquiteta da clínica falou assim, nós precisamos de um quadro, esses modernos de face, bem grande. Ele tem 1 metro ele é grande. E eu falei, tá bom, eu vou pintar. E aí eu fui lá e pintei a minha imagem. Não, detalhe, que agora eu vou ter que trazer uma história bem interessante. Porque tu não só pintou, como pintou no meio de todo o processo da montagem da clínica. Com as crianças eu Com as crianças o caos, né? A gente via a energia ali, era muito boa, porque era uma transformação, era algo que estava se criando, né? Mas ao mesmo tempo foi um caos, porque toda empresa que está começando é um caos, né? Então, explica um pouquinho como é que foi esse processo de pintura, né? Porque foi o autorretrato mais legal que eu já vi. Então, assim, eu fiquei impressionado, né? No dia do lançamento, até comentei contigo. Falei, cara, foi tu que pintou isso aqui? Uhum. Aí fui eu. Falei, então, cara, eu preciso muito ouvir um pouquinho do background dessa história. Foi uma loucura, Will. Nós colocamos... A gente fez toda a construção da clínica em 2 meses. 2 meses e 20 dias. Então, e tu bem sabe, né, que é difícil a gente conseguir, né, profissionais e conseguir colocar exatamente o projeto que estava na minha cabeça. Tudo eu tinha na minha cabeça e eu precisava esboçar e trazer tudo isso para que a arquiteta conseguisse colocar no papel. E aí, quando ela falou, não vai dar tempo de pintar, Tati, vamos comprar um quadro pronto. Se ela assistir aqui, e eu acho que até ela pensou que não ia dar tempo. E aí, quando eu comecei a desenhar a minha imagem no quadro, meu marido falou assim, não vai ficar bom. E ele não gosta que eu me frustre. Então, eu via que ele... Deu pra notar uma necessidade não, um comportamento muito de cuidado que ele tem contigo. Ele cuida muito, ele cuida muito para que eu me magoe e me protege muito toda a família. E aquilo ia ser uma frustração se eu não conseguisse pintar. Eu falei, não, em 2 dias eu vou pintar, vou trazer as crianças para me ajudar. E a Ana Clara foi fazendo fundo. Então, para a memória afetiva deles, isso é sensacional, porque, né, eles participaram da construção do quadro. E o quadro, em 2 dias a gente fez, porque realmente eu tenho o dom. Se tu me falar, Tati, me pinta, eu vou te pintar. Porque eu tenho, é um dom.
E é uma inteligência que foi treinada, concordo. Isso que eu ia te dizer. Tem uma frase que tu falou pra mim aqui no começo, antes da gente começar a gravar, né? É que inteligência pode ser treinada. Na verdade, ela é treinada, né, Will? Todo mundo nasce sem a inteligência. E quando nós falamos de inteligência emocional, a neurociência hoje nos comprova através de artigos. Tem um artigo recente publicado na Nature que ela fala da inteligência intrapessoal, que hoje a gente sabe que é inteligência emocional, que a gente só desenvolve depois dos 20 anos. Então, por isso que a criança tem aquela birra, não deu pirulito, ela chora. O adolescente tem aquela dificuldade de ter um discernimento do que é certo e do que é errado. Então, porque o córtex pré-frontal... Eu ia falar sobre isso, porque esse é o nome desse podcast. O córtex pré-frontal, ele só se desenvolve depois dos 20 anos. Então, a gente pode treinar essa inteligência emocional como? Através das frustrações da vida. Então, eu volto a falar dos meus pais. Eles não sabem o bem que me fizeram me punindo. E diante das frustrações, a primeira vez que eu fiz o vestibular, eu não passei. E eu tinha que passar na URGS, era uma condição. E aí meu pai falou assim, tá bem, tudo certo, não passou, mas acabou a festa. Eu fiz muita festa no início. A gente agora me tirou de Porto Alegre, me colocou em Santa Maria, porque eu iria continuar estudando sim, mas em Porto Alegre eu já tinha muitas amizades. E ele tinha razão, muitas amizades, festa, me colocou em Santa Maria. E falou assim, olha só, essa é a tua chance, tem 3 meses. Era outubro e o vestibular ali em janeiro. Janeiro naquela época. E eu fui estudar no Foto, e tu tem 3 meses pra estudar e pra passar no próximo ano. Então, eu tive que lidar com uma frustração muito grande. Então, eu fiquei muito triste com aquilo, eu não passei. E não foi assim só, eu imaginava que eu não ia passar no vestibular, mas a vida aqui vai continuar. Festa, cinema. Não, eu fui morar em Santa Maria, sem nenhuma amiga, sem nenhuma relação, pertinho deles, eles estariam mais próximos. Fui para uma pensionato, nem sei se existe hoje em dia, acho que até não existe. E assim, foi a melhor coisa que eles fizeram pra minha vida, porque eu lidei com aquela frustração. Depois, no outro ano, eu passei em farmácia na URGS, passei em medicina na Católica, optei por ficar em Porto Alegre e por ainda amadurecer um pouco mais, eu queria fazer medicina e tal na época. Então, a frustração, ela é muito boa, porque ela me desenvolveu com certeza naquele grande... Que pai! Que pai, né? Não, porque tu já deu 2 exemplos muito importantes, né? Da tua mãe, que foi te punir, mas gerou uma capacidade incrível de artística, né? Pra tua vida, e uma inteligência artística. E o teu pai teus pais, na verdade, né? Que te levaram a esse isolamento para que tu conseguisse focar e destinar um caminho que hoje transformou tua vida, né? E eu estudei tanto, Will, que eu tinha certeza que aquele ano eu ia passar. Sabe, tu ir para um vestibular, certo que tu vai passar? Tu vai passar. Então não foi só essa decisão deles, né? Foi uma energia pessoal também. Energia pessoal. Porque sem essa energia, tu não vai conseguir. Exato, né? foi um foco, né? Foi aquele foco. Mas aí eu vou te falar que eu já via áreas do meu cérebro, possivelmente, hoje a neurociência nos explica, bem desenvolvidas pela pintura, pelo piano. Então eu tive uma maturidade, e é aí o que a gente tem hoje muito da inteligência emocional, da disciplina. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil, da desmotivação. Hoje as pessoas são muito desmotivadas, porque elas não têm áreas cerebrais com circuitos bem definidos e funcionais, e aí elas não conseguem ter esse tipo de determinação. Então, qualquer fato negativo, ela acaba, vim morar em Santa Maria, não vou passar, não vou... Então, eu acredito que por já haver parte, puxando para a ciência, né? Então, puxando a parte da inteligência para a ciência, eu acredito que foi muito... E que isso colaborou. Vou fazer um gancho com essa tua energia para estudar, né? Porque poucas pessoas que eu conheço conseguem ter uma formação tão avançada como aqui no TEI, né? Que além de ter uma formação de altíssimo nível aqui no Brasil, também tem uma formação internacional, né, que foi em Harvard. Tu não consegue falar um pouquinho dessa história para nós? Claro. A história de fazer uma pós-graduação em Harvard foi algo bem desafiador. Sabe aquela ideia na vida assim, eu queria ter 2 filhos, eu tive dificuldade para tê-los. Eu queria fazer mestrado e doutorado, eu consegui fazer. Consegui finalizar, consegui ter esses títulos, que são bem difíceis. Universidade Federal é bem difícil. Meu doutorado seria sanduíche. Eu faria parte fora do país.
Mas eu tive a segunda gravidez. Então, acabou impossibilitando parte do meu doutorado, essa parte que seria fora do país. E sempre ficou aquela pontinha de faltando algo. E eu sou uma pessoa que não pode faltar nada. É uma característica minha. Eu gosto de ter tudo bem. Se eu me propus a montar uma clínica em 3 meses, ela seria montada. Se eu te falar que nós vamos gravar um podcast amanhã ao vivo, e me comprometer contigo, eu farei. A gente vai fazer. E aquela pontinha de estudar fora do país, de ter uma oportunidade, aquele frio na veia, chegar num lugar que tu não conhece ninguém. E eu me lembro, assim, quando eu entrei, eu fui de trem de Nova York para Boston. Sabe tu te olhar e pensar assim, que eu estou fazendo aqui? Que coragem! Porque é uma coragem, né? A gente tinha professores brasileiros, tinham brasileiros na turma. Hoje a gente sabe que a Universidade de Harvard abre, né, isso para que brasileiros possam ir ministrar cursos, enfim. Mas é um nível de aprender diferente. Lá a gente trabalha com cadáveres recém-mortos. O cadáver tinha morrido no dia anterior. E eu brinco, o cadáver sangrava, gente. Aqui no Brasil, legalmente, é proibido. A gente vai fazer aulas com cadáveres frescos, a gente não consegue. Então, se a gente for comparar, mesmo a minha formação não sendo médica, a habilidade, tudo aquilo que eu falando para o meu marido, que é médico. Nós dissecamos a face, a artéria. Ele, meu Deus, na medicina não se faz isso com esse grau de técnica. E de aprendizado. Não, detalhe, né? Porque teu marido é um médico de um nível também muito alto. Muito elevado. Mas a própria faculdade de medicina utiliza cadáveres que estão no formol, seriam quase como bonecos, né, infláveis. E eu não queria fazer isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem cursos em cadáveres frescos e tal, mas não tem o mesmo nível que a gente observou lá. E assim, a gente estava lá e um dia antes acompanhando o que entraria de óbitos. Então, assim, morreu agora um senhor, infarto, então está vindo para cá. A gente pôde acompanhar do aluno que estuda a área da saúde em Harvard exatamente o que eles vivenciam. E é fantástico. Imagina. Então, assim, o cadáver que tinha morrido, eles fazem a doação ali em vida, né, para a família, porque ele tem um custo muito elevado, a cremação, toda essa parte. Então, a pessoa define em vida que vai ser cremada, depois são devolvidas as peças para a família. E aí, quando se abre ali os cadáveres todos, quando se levanta ali, eles fazem um corte, né? É uma peça anatômica do cadáver. Mas quando levanta o tecido, é uma pessoa. Não tem nem aspecto de cadáver, porque ele está muito recente. E aí, paira no ar um certo clima. Claro. Aí é feita uma oração, tem todo um ritual em agradecimento ali, né? Pra gente fazer a técnica, enfim. E tudo que a gente fazia no cadáver de procedimentos, por exemplo, uma rinomodelação no cadáver que ficou comigo, que nós elevamos o nariz do cadáver e tal, é fantástico, porque o corpo está respondendo. Tem uma relação claro. Perfeita, né? Em relação ao que tu vai ter de precisão quando aplicar isso numa pessoa normal, viva, né? Exatamente. Então, o curso é fantástico. E não só a questão do conhecimento técnico, né, que tu aprendeu em Harvard, mas a experiência de vida, né? É fantástico. Eu tive essa oportunidade de estudar fora também. Eu sou formado em hotelaria, minha primeira formação, e em 2011 eu fui para UCSD, em San Diego, na Califórnia, onde eu fiz um curso de negócios lá. Foi bem frustrante no início, porque eu não conseguia atingir o nível de TOEFL que eu precisava para ir para lá, então eu passei praticamente 1 ano estudando para conseguir chegar no nível que eu precisava. Aí quando eu fui para lá, aí a coisa se transformou numa experiência incrível para minha vida, né? Então, eu podia aprender muito. E parte do que eu faço hoje na agência, né? Foi lá que eu descobri o marketing, na verdade, né? Depois que eu descobri o marketing lá, minha vida mudou. Eu fui para lá e aí tinha visitas técnicas em empresas. Eu não queria visitar a indústria, eu queria visitar a agência de marketing, eu queria visitar agências de publicidade. Eu queria ir em loco, fazer pesquisas qualitativas, quantitativas no campus e etc e tal. E lidei muito com galera da área de medicina e de saúde também lá. Tinha muitos coreanos e japoneses lá estudando nessa área lá. Então, essa experiência de vida que a gente adquire estudando fora, ela é incrível. Porque ela muda o shape de como tu vai levar a tua vida. Se hoje eu trabalho com criatividade, me sinto muito bem com o que eu faço. Eu posso dizer assim que algumas áreas da minha vida ainda não sou realizado, mas na minha profissão eu acordo para fazer
sem pressão de fazer algo que eu não gosto. Porque eu tive a oportunidade, que eu acho que são poucas pessoas, então eu me sinto privilegiado de ter feito isso, né? De ter tido a oportunidade de estudar fora e conhecer aquilo que eu venho a fazer hoje, que eu pretendo fazer mais da minha vida. E esse teu amor, e só complementando, esse teu amor que tu tem pelo marketing, que eu pude acompanhar o processo. Então, o Will, ele fez a reestruturação da nossa marca e deu pra ver que aquilo tinha amor na construção. Então, esse amor, eu acredito muito que a profissão, quando a gente consegue fazer ela com amor, não tem como dar errado. Então, tu traz amor, tu traz... Então, na verdade, tu só descobriu algo que tu amava e aí o sucesso, ele é consequência de tudo. E essa experiência utilizada, né? O gancho que eu ia puxar é o que das tuas experiências de fora, tirando da parte técnica, né? Que foi um curso incrível, a gente sabe disso, né? Mas da experiência de vida, né? De viver numa sociedade completamente diferente, de ter hábitos que a gente não tem no Brasil. Como é que tu traz isso pro teu dia a dia? Foi mágico, Will. E lá só veio a corroborar com algo que eu sempre trago muito comigo. Aproveita o processo. Tem que ser legal. Se não for legal, se não, sabe, se não for divertido, não tem graça. Se fosse algo meramente formal, aspectos técnicos. Então foi legal poder conversar com pessoas de lá que estavam ali. Foi legal poder voltar de Boston para Nova York de ônibus. Eu pensei assim, não, eu vou fazer como eles vão fazer. O pessoal de Nova York vai voltar de ônibus, também eu vou. Então, assim, aproveitar o processo foi muito legal, sabe? Aproveitar desde o café da manhã, fazer como o americano faz, é muito legal. Então é divertido, sabe? Passa na Starbucks, aquele clima, assim, e poder ficar ali na frente do parque tecnológico da saúde de Harvard, tu se sente um verdadeiro estudante. Ganhou na vida. Eu tenho umas fotos lá na frente, assim, tu pensa assim, nossa, eu consegui chegar até aqui. E também é bacana porque a gente consegue ver, a gente lembra das nossas origens, né? Eu estudei em escola pública, fiz o 2º grau no interior, lá em São Gabriel, e a gente tem aquela ideia de que tu tem que estudar na melhor escola, de que tu precisa fazer tua formação lá, os anos iniciais, ter a melhor formação, que isso vai te tornar bom. Aí, aproveitando que nós tomamos a decisão de trazer os nossos filhos para estudar aqui em Capão da Canoa, na escola, nós fizemos essa mudança esse ano, em virtude da empresa, eu ainda falei isso pro meu marido. Isso não vai definir nada o futuro, o sucesso deles. Tem outras habilidades tão importantes. Estudei escola pública, não desmerecendo aqui a escola pública, longe disso. Mas para vocês verem, eram outros tempos, mas enfim, o quanto tu pode fazer o desenho da tua vida, da tua trajetória. Então ali com a presença dos teus pais, que é muito importante. Eu e meu marido somos muito presentes na vida dos nossos filhos. Então o quanto não é o aspecto técnico, aquela teoria, não é teoria, não é aprender a multiplicação, tu tem que saber 5 vezes tanto, aquelas equações que a gente aprende, que eu nem sei por que a gente aprende aquilo. Então aquilo, sabe, hoje, Will, a relação interpessoal, a inteligência emocional é o que é necessário no ser humano. A gente tem visto essa nova geração com tão pouca inteligência emocional. Eu que tenho, assim, vários profissionais, vários colaboradores que trabalham nas nossas empresas, tanto em Porto Alegre quanto aqui, o maior desafio hoje é tu contratar um colaborador para tua equipe com inteligência emocional. Técnico? Vai ter. Eu coordenei a PUC quantos anos? Várias pessoas com conhecimento técnico em quimioterapia, UTI, neonatologia, agora 0 inteligência emocional. Se tu coloca eles numa situação de conflito, não sabe. E aí a pessoa tem dificuldade na relação com os colegas. Aí, eu sou frustrada porque eu não consigo me relacionar com nenhum homem nenhum presta. E aí eu começo a ver o problema do mundo lá fora. E não olho para dentro de mim pela falta da inteligência emocional que a gente observa. Então, e é raro hoje tu encontrar pessoas fortes emocionalmente. É difícil, né? Frustração é um problema causado por tudo que a gente vive ao redor, né? Hoje, as coisas, elas nos frustram porque as pessoas, elas estão viciadas em dopamina, né? Tem as redes sociais, que eu trabalho muito com isso, né? Tu também trabalha bastante com isso, né?
o quanto as pessoas, esse vício, né, naquele design que te leva a um feed contínuo infinito, então o teu cérebro ele entende que ele tem que continuar ali arrastando para cima o tempo todo para ter conteúdo novo, o quanto isso leva à procrastinação, o quanto isso leva a vários problemas emocionais que as pessoas ainda não entenderam. Então a minha concepção é que, tecnicamente falando, né, nós estamos passando por um período de transição. A gente recebeu uma injeção muito grande de muita coisa, muita tecnologia, muita informação, muita mudança disruptiva. Isso transformou a vida, vem transformando, na verdade, a vida das pessoas, mas isso ele tem uma curva. Concordo com isso. Essa curva, ela, ao meu ver, ela atingiu o ápice na pandemia, né? E ela tá declinando. Eu sempre uso um exemplo para as pessoas, pega o teu WhatsApp no final de semana. Cadê as pessoas? Porque antes meu WhatsApp no final de semana era um absurdo, era mensagem. Agora, as pessoas não aguentam mais. Que bom, né, Will? Que bom. Eu tenho me policiado no final de semana pra não postar, entendo, é o trabalho. Relaxa, né? Evita. Vê o mundo, conversa com as pessoas, né? É tão difícil essa conexão humana. Está bem complicada. E a gente vai viver o pós esse sentimento pós-pandemia, esse sentimento de procurar notícia a todo momento, a vida do fulano, a vida do ciclano. A gente vai viver muito, daqui uns anos, 5 anos, essa geração imatura, que não havia lá o córtex pré-frontal desenvolvido, eles não estavam preparados. E aí nós estamos vendo uma geração de gente, de pessoas, de crianças com transtornos de déficit de atenção, com problemas psicológicos, psiquiátricos, bipolaridade, enfim, e tudo que se fala, né, no âmbito de comportamentos, isso me preocupa. Muito complexo. É bastante complexo. Eu e a esposa, nós temos uma educação bem restritiva com as nossas filhas em relação a telas, né? Porque eu sei o quão prejudicial são as telas, né? Para nós que somos adultos, as telas são muito prejudiciais, né? Imagina para uma criança que não tem o córtex pré-frontal, e que não tem capacidade de entender muitas coisas. Eu digo assim, mas eu controlo o conteúdo. Por exemplo, YouTube Kids é uma plataforma onde tu pode controlar o conteúdo que teus filhos assistem, mas a gente não controla o design. Não. A gente não controla a reação que os elementos do design têm quando a criança movimenta o dedinho, né? E aí tem pais que falam com orgulho, minha filha com 1 ano de idade já sabe mexer no celular. Cara, isso não é bom. Isso é péssimo. A criança está recebendo um estímulo que está muito maior da capacidade que ela tem para receber aquilo ali. Isso vai afetar o cérebro dela. E é uma coisa que as pessoas não entenderam ainda, né? E está tudo sendo maquiado para que as pessoas não entendam. A gente fala muito na minha área, na área de marketing, a gente fala muito do efeito do peixe dourado, né? Que a atenção das pessoas, ela vem sendo reduzida. O tempo de atenção que elas dedicam para qualquer coisa, né? Hoje a gente está falando entre 5 e 3 segundos de atenção. Então, assim, tudo que a gente faz tecnicamente, quero viralizar um vídeo, então fica a dica aí para vocês que querem viralizar um vídeo, tá? Vocês têm que aprender atenção 3 a 5 segundos. Fazer um gancho de 5 segundos, de 3 segundos, funcional, para que aquela pessoa tenha a atenção retida. Isso é muito perigoso, isso é muito complicado, né? E isso vem aumentando, assim, de uma forma exponencial. E vem prejudicando toda uma população e tal. E eu acho que isso vem a calhar, né, com essa ideia de que as pessoas estão esgotadas, né? Então, eu costumo dizer o quê? A natureza está cuidando do processo, né? Exatamente. Tantas catástrofes, né? Todas juntas. E aproveitando o teu gancho, né? População esgotada, o ser humano passando por pandemias, que pode ser que tenhamos outras, não vou ser aqui a transmissora das notícias ruins, mas, né? O ser humano passando por essa série de mudanças. Então, quando eu pensei no empreendedorismo, quando eu imaginei algo que a gente pudesse associar à estética, porque tu não tem ideia o quão gratificante é quando a gente vê uma mulher que se divorciou, que está em depressão, que está num momento ruim, poder contribuir para que ela vire a chave da vida dela. E parece que a pessoa toma rédea da própria vida, né? Não, agora eu vou mudar, agora eu vou... E a pessoa consegue fazer uma transformação e consegue
se tornar melhor, ou uma melhor mãe. Eu já acompanhei mulheres que com uma desmotivação enorme, eu trabalho junto com um psiquiatra, ele me encaminha muitas mulheres que não aceitam a própria imagem, e isso bloqueia, acaba construindo um bloqueio mesmo. E a vida não flui em virtude dessa dificuldade de aceitação do envelhecer. Então, como é bom mudar vidas. E quando nós pensamos no Biclair Med Spa, em ter um spa com todos os cuidados médicos e de saúde, porque aí vou te falar, uma mulher com cabelo feio, que não tem nada a ver com harmonização, não tem nada, ela tem a autoestima baixa, porque o cabelo é um item que é importante, sim. E aquela ideia de que a vaidade, ela é algo que não tem importância, que é algo fútil, isso não existe, Will. Ninguém gosta de... É a mensagem que a gente passa para nós mesmos e para o mundo. Exato, ninguém gosta de estar gordo, feio, enrugado, se sentindo mal. Isso não existe, as pessoas querem estar na sua melhor versão, e isso é importante. E aí, nós falando considerando toda essa transição no mundo, tudo que vem acontecendo, as pessoas estão cada vez mais estressadas, as pessoas estão cada vez mais cansadas, esgotadas, trabalhando mais, se dedicando menos a olhar para si mesmo. E aí, quando a gente fala na inteligência emocional também, um primeiro ponto importante é eu preciso me entender para saber o que está acontecendo comigo. As pessoas me dizem, eu queria ter a tua motivação para treinar muito cedo. Gente, eu não tenho motivação. Eu não tenho. Olha só, eu não sou sempre feliz. Eu fico triste, eu não tenho motivação, eu tenho disciplina. O meu cérebro está treinado. Eu acordo de manhã e me entendo. Hoje eu tô cansada, porque ontem eu fiz isso. Mas assim, criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Eu vou lá e vou cumprir. Vai com vontade, vai sem vontade. Mas vai. E as pessoas estão muito desanimadas, muito indisciplinadas. E aí acabo, não, vou dormir mais um pouco, porque a vida já tá ruim mesmo, e eu não vou fazer, porque eu não tenho motivação, porque... E aí acaba ficando aquela bola de neve. Ela vai trabalhar, ela já não produz o melhor, porque ela já está estressada. Então, o Biclair Med Spa, ele vem a contribuir com a saúde da população. Aquele momento em que o Will vai lá e ele vai se desligar, desconecta do mundo virtual. A gente pergunta pro cliente assim, quer ficar com o celular ou quer deixar no armário? E tem umas clientes que falam, quero largar tudo. Então é surpreendente, porque a gente colocou uma tomadinha ali no spa dos pés para que a cliente pudesse ficar com o celular. E elas falam, não, eu quero largar tudo. Então o cliente que tem nos procurado lá no Biclair Med Spa, ele já entendeu a importância desse desconectar, porque aí quando tu volta, tu retorna para tua família, tu zera, tu volta mais tranquilo, tu respirou, tu te voltou para dentro de ti mesmo, colocou o foco em ti. E aí tu vai ter uma melhor produtividade, tu vai ter uma relação melhor, seja com o marido. Pensa assim, à tardinha, aquelas mulheres estressadas. Esses dias uma cliente me falou assim, eu tô sempre estressada, eu chego em casa e eu aguardo a pergunta, o que tem pra jantar? E aí eu tinha feito meu spa, eu cheguei em casa, pessoal, o que vamos jantar hoje? E meu marido falou, que bicho te mordeu. Então assim, quanto as pessoas têm que entender que é importante é se desconectar. Pois é, e essa ideia de desconectar, ela vem a calhar com a ideia do ócio. Porque a Biclair e o ócio, ele tem isso, né? A gente vai lá para construir esse ócio, né? Que é essa teoria, falando um pouquinho sobre o que é o podcast, né? Que é uma coisa que eu acabei esquecendo de falar no início. O ócio criativo, ele surgiu dessa ideia, né? De que para poder amplificar a criatividade, a gente precisa se desconectar. A gente precisa desligar, a gente precisa ter saúde mental, a gente precisa ter lazer, a gente precisa ter alegria, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um conceito estranho de vida, eu não acredito em felicidade. Eu também não. Eu acredito em momentos de alegria. Eu também. Eu sou assim é isso que eu levo. E a vida são feitas de momentos de alegria. A balança no final é que conta, né? Mas o que interessa para nós é aqueles pequenos momentos, que às vezes tem um dia estressante, mas pegou a filha no colo, ela falou uma coisa especial, pronto, acabou. Acabou o estresse, não existe mais isso, né? Então, a ideia do Biclair, eu gostei muito desse projeto quando tu trouxe ele para nós, porque eu me identifiquei na hora. Porque eu já vim com esse projeto do ócio criativo há um certo tempo, e é isso. Essa capacidade de você se desligar daquilo que te polui, que te
aquela energia que te suga o tempo todo, né? Aquelas coisas, aqueles dispositivos eletrônicos, as pessoas, o mundo, a rotina de vida, como aquilo te suga, né? E você pode ali e simplesmente desligar Exatamente. e olhar para dentro de si e respirar. E, né? O ambiente é todo propício. E aí eu queria te trazer esse gancho do respirar, de relaxar, aquela inovaçãozinha que tem lá dentro daquele quarto lá, que é sensacional, que trouxeram água do Mar Morto. Explica um pouquinho pra gente o que é, Claro. porque eu achei aquilo ali incrível. Então, lá nós temos a cápsula de flutuação do Mar Morto. A nossa, aqui do litoral, é a 5ª cápsula do Brasil. Então, nos Estados Unidos, essa é uma terapia já, nossa, bastante difundida, com artigos bem validados, bem elucidados, publicações. Então, há evidência científica. Não tem nada de religioso. Então, é cunho científico. Então, é importante deixar bem claro, porque as pessoas entram ali e olham com uma cara assim, o que é isso? Será que tem que ter alguma crença para... Não é nada disso. Aquilo ali é ciência. Então, o que os pesquisadores assumiram como importante? Se desligar, se desconectar. E as pessoas observaram, esses pesquisadores, que as pessoas iam para a água do Mar Morto, e nesse momento da flutuação, porque a água tem um sal muito concentrado, nós temos na cápsula de flutuação o sal de Epsom, então aqui na nossa cápsula tem 300 quilos. Pensa, 300 quilos, quando começaram a colocar aquele sal lá dentro da cápsula, eu falava, gente, não vai dissolver, para a gente conseguir flutuar. Então, nesse momento da flutuação, o que ele causa a nível fisiológico? Uma baixa da pressão arterial. Tanto é que pessoas que utilizam marca-passo não podem fazer a terapia da flutuação, porque pode ser acionado o marca-passo. Então, é um dos fatores que não é indicado, é contraindicado a terapia da flutuação. Então, a gente tem um baixamento do sensório, um aumento de neurotransmissores. Cada hora dentro da cápsula equivale a 4 horas de sono profundo. Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade de entrar no sono profundo, pelo nível de estresse, pelos níveis dos neurotransmissores, baixos níveis de neurotransmissores. Então, a gente tem uma dificuldade de entrar no sono profundo, ou seja, a pessoa não descansa nunca. Ela vive a ponto de bala. Então, assim, a pessoa não tem paciência, a pessoa não descansa. Então, é super importante para pessoas que nelas é exigido um alto raciocínio, empresários, atletas nos Estados Unidos. Muitos atletas fazem a terapia da flutuação pelo restabelecimento da musculatura. Então, se está bem claro quais os benefícios que a cápsula de flutuação, que a terapia da flutuação, ela tem. E pelo formato dela, ela remete ao útero materno. Então, aquele acolhimento na flutuação, nas luzes, ela tem luzes, a gente pode ou não colocar musiquinha ali dentro. Então, por experiência própria, quando a gente sai lá de dentro, a gente fica meio desorientado. Então, pelo aumento dos níveis de neurotransmissores, a gente fica meio sem saber e é fantástico. Então, literalmente se desligar e voltar para as origens, é o reset. Exatamente, é esse reset. E aí, somado à cápsula de flutuação, a gente organizou as salas de massagem e das diversos tipos de massagens, todas elas com cronoterapia. Então, quem olha a sala fala, nossa, a gente tem vontade de ficar aqui. Então, com as luzes que fique convidativo, esse acolhimento, esse sentir-se bem dentro do ambiente. Nós trouxemos bastante luxo também, porque é importante a pessoa se sentir que ela merece, sim. Então, o ser humano tem muito de se desmerecer. Eu não mereço sentar numa cadeira linda. Eu não mereço estar aqui. Não, tu merece sim. Tu trabalha, tu cuida dos teus filhos, tu tem a tua família. Então, essa questão do merecimento dentro de um ambiente de desconexão. Então, eu acredito que a gente conseguiu. E mais importante, Will, nós trouxemos uma equipe altamente capacitada. Nós falávamos antes, construir uma estrutura de luxo e com toda essa tecnologia, qualquer empresa pode construir, qualquer um pode construir. Agora, o nosso grande diferencial é a nossa mão de obra. Nós conhecemos do nosso negócio. Então, as pessoas que ali estão foram muitas por mim treinadas e por eu ter feito mestrado e doutorado, eu tenho essa capacidade acadêmica do treinar
Então, nós temos técnicos, enfermeiros, nutricionistas, a nossa equipe, os médicos, a soroterapia, com médicas aí com 20 anos de experiência na área. Então, a gente traz muito, porque eu acredito que uma empresa, pelo sucesso, e aquilo que eu já vinha te falando, o nosso sucesso já está acontecendo com tão pouco tempo aqui, né? Isso que eu ia dizer, já é um sucesso, já está causando muito impacto. Teve uma vez que eu não passei ali, que não está cheio de carro na frente. A nossa meta no primeiro mês foi duplicada. Isso é muito legal. É muito legal. Eu que tinha tudo aquilo na minha cabeça, olhar para aquilo lá e pensar assim, nossa, gente, eu sabia que ia dar certo. Não tinha dúvida de que tudo... A gente volta pro teu vestibular, né? Que tu sabia que tu ia passar. Para aquelas certezas, né? Sabia que tu ia passar. Por quê? Porque houveram vários pontos que você conectou ao longo desse caminho para isso. Exato. Não foi à toa. Não. As inteligências, no caso, né? Foram treinadas. Exato. E as pessoas que lá estão são pessoas altamente inteligentes emocionalmente. Então, fui eu que contratei todas as pessoas, eu que fiz a entrevista, eu que participei ativamente de todo o processo. Então, eu tenho uma facilidade de verificar essa inteligência emocional. É óbvio que ninguém vai ser 100% inteligente emocional, né? Mas o que a gente precisa conhecer, Sun Tzu fala, conheça o inimigo, Da guerra. E daí se tu conhece as características do teu inimigo e as tuas, não tem batalha. Meu pai me obrigou a ler esse livro no segundo ano, ou no primeiro ano do segundo grau, como punição. Então, se tu conhece a pessoa, se a gente sabe de como a gente age, de como a pessoa age, tá tudo certo. Então, eu acho super importante a gente colocar isso, porque empreender não é só montar uma estrutura física de um negócio, é muito além. Então, Gerenciamento. é gerenciar mentes. O meu cliente que lá está, ele tem que ser o melhor atendido. E eu tenho que confiar 100% no profissional que está ali, conversando com ele. Então, nossos profissionais, eles foram treinados, Will, até o que conversar com o cliente. O que pode falar, o que não pode. Então, o comportamento. E eu tenho recebido feedback de algumas pessoas e, nossa, é fantástico. No nosso atendimento, a gente trabalha com cliente oculto. Ah, isso é legal. Então, e eu acompanho o atendimento das minhas meninas lá. E aí eu penso, nossa, deu certo aquele treinamento deles. Então, hoje de manhã eu tive reunião com o pessoal lá que nos faz da ANG. E eles elogiando o quanto o nosso time que faz o atendimento comercial... Mais difícil. Mais difícil. A gente sente essa dificuldade, a gente também trabalha com tráfego com alguns clientes e gera essa conexão no tráfego, gera o lead, né? Só que o primeiro atendimento é onde morre 90%. A bola tá na frente do gol agora. Quem vai chutar? E aí é muito fácil tu dizer, não, o problema é no tráfego pago que não dá certo. A gente escuta isso. Não, o fator humano sempre é o que prejudica o fator humano. E são as pessoas que vão ter o sucesso do teu negócio. Eu me inspiro muito na história da Natália Beauty. Então, a Natália Beauty é aquela que fala que o sucesso da tua empresa são os teus colaboradores. Então, a gente já fez aquela lista de aniversário. No dia do aniversário deles, a gente faz a comemoração. A pessoa tem que se sentir importante, pertencer à empresa. Então, hoje eu entrei ali para arrumar meu cabelo rapidinho e duas vezes me falaram, nossa, eu já atendi não sei quantas pessoas hoje. Sabe aquele brilho no olhar do colaborador? Se não tiver isso, se não for legal o processo, não vai ser legal. O resultado vai ser semelhante ao processo. Exatamente. Então, tu vê a equipe toda envolvida. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. Então, assim, não tem como dar errado um negócio assim. Então, não tá... E eu já vou te fazer um gancho, né? A gente tá chegando no final do podcast, apesar de que eu poderia falar sobre isso, acho que por uma semana, né? Porque a gente se empolga e é muito legal esse assunto. E eu percebi muitas conexões que nós temos aí de história que eu não sabia, né? Mas eu queria saber o que tu espera para 2024, né? Eu venho perguntando muito isso para os nossos clientes, eu venho perguntando muito, e qual é a tua expectativa, né? Aí todo mundo só fala para mim, não, a expectativa econômica é tal coisa, o governo, não sei o que e tal, não, mas o que tu espera? Não só economicamente falando, mas em termos de o que tu espera atingir pessoalmente para 2024?
Então, Will, eu já havia pensado sobre esse assunto. O que a gente vai fazer em 2024? Qual vai ser a nossa mensagem que a gente quer passar para os nossos clientes, para a nossa sociedade, para o pessoal aqui do litoral e Porto Alegre, que nós temos a clínica lá? A gente quer transformar mais vidas. Então, a gente agora tem um programa que a pessoa, quando ela tem a vida transformada, ela pode ficar à vontade de contar, de gravar o seu depoimento. E não tem nada de forçação. As imagens dos pacientes que estão lá só são divulgadas mediante uma autorização, o paciente tem que se colocar prontamente disponível. Então, em contar a sua vida. E aí, quando eu falo isso para algumas pacientes, porque o ano passado eu tive uma paciente que saiu de uma depressão profunda, está lá no meu Instagram até, porque ela quis contar a história dela, é a Nina, em que ela saiu da depressão profunda depois que eu fiz uma harmonização facial nela. E aí, no último dia, ela me falou assim, doutora, meu sonho era ir no bingo, mas eu tava muito feia. Eu falei, vai no bingo, arrasa, bota uma maquiagem, quem sabe tu não vais encontrar teu príncipe encantado. Ela me olhou e deu uma risada, falou, não, eu sou muito feia, doutora, não tem nada a ver, não vou encontrar. Eu falei, e quem sabe? Ainda brinquei com ela, olha que a minha mão é mágica. Deu 3 dias, ela ligou lá pra clínica e falou assim, eu quero falar com a doutora. Eu até me assustei, falei, será que aconteceu? Ela, quero lhe falar uma coisa, meu aplicativo do banco parou de me reconhecer a face. Eu falei, opa, isso é bom ou isso é ruim? Ela falou, é maravilhoso, e eu tenho outra coisa pra te contar. Acho que encontrei meu príncipe encantado. Ela me uma figurou. Ela me levou um presente de Natal e falou assim, vamos contar a minha história? Vamos escrever? E aí a gente escreveu a história dela. Ela quis divulgar as imagens do antes. Por que ela quis contar? Para que outras pessoas se inspirem em histórias de vida. E assim, eu já realizei tantos sonhos nessa vida e não tem dinheiro nenhum que seja maior do que tu ver uma pessoa que estava esperando a morte. Vou te falar, a depressão dela era tão profunda, ela não olhava para as secretárias, ela não falava nem comigo. Então, uma pessoa extremamente quieta, extremamente amarga. E tu ver aquele ser desabrochar, aquela vida continuar, isso é uma recompensa, é uma energia que retorna, que eu acho que tudo bem que a gente faz, aquilo retorna pra gente. Então, o que eu espero para 2024 é que toda essa energia que a gente coloca, eu, o André e a nossa equipe do Biclair Medspa e do Instituto Biclair de Porto Alegre, toda essa energia que quem nos conhece sabe o quanto a gente se doa, o quanto nós somos técnicos, mas humanos. A gente traz muito do humanismo, daquele atender com carinho, acolhimento, chamar pelo nome, do quanto a gente trata com amor o nosso cliente, o nosso paciente, o quanto essa energia retorna pra gente. Vocês não têm ideia o quanto vem de energia bom, porque tudo aquilo que a gente, né, o universo devolve. O quanto isso nos traz uma maturidade e nos fortalece enquanto empresa. Então, as pessoas perguntam, vai ter franquias, não vai ter franquias? Vocês querem vender? Por enquanto, a gente quer que o Biclair Medspa seja aquele local que a pessoa se sinta única. Aqui dentro eu consigo colocar o olho, eu consigo ver como está sendo trabalhado. Não que numa franquia não se possa realizar esse mesmo cuidado, mas não faz parte da nossa intenção para 2024. A gente quer transformar mais vidas, a gente quer que o Biclair Medspa seja visto nacionalmente, reconhecido, para que as pessoas venham de outros locais. Ontem eu atendi um casal que veio da Europa, se eles forem assistir. Então, fiquei toda manhã atendendo um casal, filhos de pacientes meus de Porto Alegre. Então, eu quero, sim, que as pessoas venham até nós, assim como hoje se busca muitos centros em São Paulo, no Rio de Janeiro, pela nossa excelência no cuidado. Não pela nossa estrutura física, porque isso se encontra em vários outros locais, mas porque eu quero ser atendido, porque lá tem o melhor atendimento, lá as pessoas são humanas, lá a gente tem... Eu acredito que os negócios, vai ter essa transição que a gente vive, essa impessoalidade, clínicas que colocam preço, botox, preenchimento, a R$600, eu acho que isso torna fria a relação. Sim, vira uma produção. Vira uma produção, e o teu rosto é o que tu tem de mais importante na tua vida. Confia. Só deixa com que pessoas inteligentes, né? Inteligentes emocionalmente, que não vão... Teu rosto não é uma escala, não tem que fazer. Esses dias eu atendi uma paciente, ela falou assim, nossa, como tu é detalhista, como demora.
eu ia em outro lugar que em 10 minutos. Não, gente, eu tenho que olhar pro Will, eu tenho que ver o que vai ficar bonito nele. Eu tenho que ver se vale a pena levantar a sobrancelha, se não vale. Como que é? E isso tudo se constrói com o cliente. Sim, também tem os objetivos pessoais, tem as dores. Exato! Um negócio, ele tem sim uma visão comercial e ele tem sim a questão comercial. Não estou aqui romantizando, porque daqui a pouco as pessoas vão me ver e vão falar assim, nossa, isso não é empreender, deixar romântico o negócio, porque o empreender é não te apaixone pelo seu negócio. Pois é. Primeira coisa, Muito isso. teu negócio, né? Eu sinto muito, cara, mas Eu sinto. eu não tenho essa visão de não se apaixonar. Eu também, Will. Tenho ciúme. Até nisso a gente é parecido. Ciúme. Então não existe isso, não se apaixone. Eu acho que a paixão, ela existe porque o negócio que eu quero deixar para meus filhos, né? Eu quero que seja um negócio... contribuição para a sociedade, né? E eu vou dizer uma coisa para ti, assim, o motivo pelo qual eu te convidei para participar do Ócio não é só porque eu acredito que essa ideia do Ócio combina muito com a ideia do Biclair, né? Mas e também pelo teu background, que é sensacional, né? Se não é a pessoa mais inteligente que eu conheço, é uma das. Então, como é um podcast sobre inteligência, né? Eu pensei em ti na hora de convidar e tal, e tu aceitou rápido, e a gente já falei, então, ao invés de deixar pra semana que vem, vamos fazer logo. Claro. Porque é assim que funciona a coisa. A sinergia bateu, vamos fazer. Mas o principal fator é que essa ideia que tu fala de acolhimento não é teoria, né? Eu como um profissional que te atendeu, eu me senti acolhido, né? No evento de vocês, eu vi o quanto vocês se dedicaram para dar atenção para cada pessoa que estava ali dentro do evento, né? Isso é uma coisa muito de personalidade, de modelo de liderança, né? E que eu vi muito em vocês, né? Então, quando a gente pensou na marca de vocês, a gente pensou em fazer com que a marca de vocês passasse aquela sensação de que a pessoa fosse abraçada, acolhida, né? Então, foi assim que eu me senti, né? Então, esse convite, na verdade, é a minha forma de trazer aquela energia boa de volta pro teu universo, digamos. Eu fico muito feliz com essas palavras e essa questão da inteligência, difícil a gente aceitar, né? Que parece exibicionismo. Sou prepotente, me acho inteligente. Então, por muitos anos, eu não me achava inteligente. Então, hoje eu vou te falar que hoje eu me acho inteligente. Assim como situações de conflito. Então, assim, e não é feio. Não é feio ser inteligente. Não tem nada errado. Então, e as pessoas aí que assistiram esse podcast e que estão desanimadas ou que identificam alguma falta de inteligência, gente, vocês podem ser cientistas da mente de vocês. Treinem a mente, pratiquem. Então, se coloquem em situações de conflito, pensem antes de uma tomada de decisão. A gente tem ali o sistema límbico que pega a emoção e a tendência é responder. Porque as pessoas não têm o córtex pré-frontal desenvolvido. Então, desenvolvam, pensem. Eu falo pra minha filha, ela é bem nervosa. Eu sempre falo, pensa, respira, que tu estás muito nervosa. Esses dias eu estava nervosa, porque ela não aprendia uma tabuada, enfim, alguma coisa. E ela, respira. Então, assim, respira, porque essa respiração, ele oxigena o cérebro, ele nos auxilia na tomada de decisão. Então, e assim, motivação, gente, não existe. E não é porque a gente tem a inteligência, tu também, Will, és uma pessoa extremamente inteligente, não é por isso que nós não tenhamos sentimentos, a gente fica triste, a gente tem raiva, mas o nosso diferencial é que a gente não deixa situações de tristeza, sentimentos ruins, deletérios, raiva, tristeza, desmotivação, a gente não deixa que eles tomem as rédeas do nosso dia, da nossa vida. Não é porque eu tô triste, porque eu tive um problema, que eu não vou treinar. Não é porque eu estou assim, cansada, desmotivada, discutir com um familiar, que o meu dia vai ser ruim, não. Porque a minha mente é treinada por aceitar aquilo e até mesmo ver aquilo como uma situação boa. Não, aconteceu isso ruim, mas meu dia vai terminar bom. Então... Construir aquilo ali. Construir. E lá em casa a gente pratica algo que eu quero compartilhar com vocês. Quando o dia é ruim, a gente comemora também. Então... Aí meu marido fala, hoje foi tão ruim, vamos comemorar. Porque a gente tem que comemorar os dias ruins, porque eles nos ensinam. E quando a gente introjeta isso na nossa vida, a gente acaba até ressignificando. E aí tu consegue ver aquelas situações ruins do dia, que todos nós temos problemas familiares, pai, avô, tio, tia, conflito. E aí a gente consegue ver aquilo como algo bom, porque estamos vivos, porque amanhã nós temos a chance de fazer diferente.
um dia que eu errei hoje, eu e o meu marido, a gente conversa muito, que ele fez psiquiatria, estudou muito, então eu brinco, nunca fui a psiquiatra, nem a psicóloga, porque ele acaba assumindo esse papel. Eu errei em tal ponto, eu vou pedir desculpas, eu vou fazer assim, eu vou... Longe de isso ser a perfeição, mas são caminhos que às vezes pode ajudar algumas pessoas. Então comemorem as coisas ruins da vida. Tive que demitir um funcionário, estou triste e tal. Que bom que deu pra fazer isso hoje, que bom que amanhã é um novo dia, que bom que a gente aprendeu com esse tipo de erro. Então, porque acontece, isso são coisas, né, problemas da vida da gente. Então, comemorar o dia ruim, comemorar as coisas boas, também treina o nosso cérebro, a nossa mente. Então, assim, foi um papo muito inspirador. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu tinha aquela certeza que teve no teu vestibular. Eu tinha certeza que esse papo ia ser legal, ia ser inspirador, que ia ter essa conexão. E é isso que eu quero trazer pro ócio, né? Tô começando com esse projeto. Na verdade, eu não tô começando. Esse projeto já existe há bastante tempo. As pessoas entendem que você montar um podcast é só ir lá fazer. Não é bem assim, né? Tem que ter um conceito. Eu passei muito tempo pensando, mas eu quero falar sobre inteligência, mas como eu vou falar isso? Qual vai ser a abordagem? Eu vou trazer isso de qualquer jeito? Ou quem eu vou convidar? Então, assim, para você falar de inteligência, como a gente quer falar de forma leve, dinâmica e trazer experiências de vida, tem que ser as pessoas certas que eu vou convidar, né? Para sempre potências, obviamente, mas para que flua o negócio, para que essa sinergia aconteça, senão não faz sentido nenhum. E para que possa inspirar outras pessoas. Exatamente. Então, o objetivo do podcast é inspirar, né? Então, assim, eu acho que a missão foi muito bem cumprida, né? Então, eu te agradeço muito Imagina, Will, eu por aceitar o convite, né? Eu vou fazer questão de botar esse podcast na íntegra no YouTube da Gross, porque eu acho que foi muito legal esse papo e só cortar ele em fatias vai morrer muita coisa importante, muita coisa interessante ali, né? Então, muito obrigado e... Eu que agradeço a oportunidade, adorei. Até uma próxima oportunidade, então nós nos encontraremos.